Pessoal, boa noite. Eu sou a Geisa. Eu medio os meetups da Impulso, juntamente com o Fábio Bispo, que está aqui comigo participando. Para quem não conhece a Impulso, é uma comunidade de tecnologia que a gente abraça várias outras comunidades. E assim, não é só quando a gente fala tecnologia, a gente fala abrangente. Então, assim, quem trabalha com design, quem trabalha com redação, com texto, agile, o que mais? Microcontroladores, embarcados, quem é professor de tecnologia, enfim, a gente junta todas essas pessoas, todas essas comunidades que tem, né, dentro da Impulso, para todo mundo dialogar. E aí tem jogos, RPG, nós temos um chat, que não é esse, que é outra, que é o Rocket Chat, né, a plataforma. A gente tem vários canais, então a gente está sempre trocando informação, tanto para quem está mudando de área, para quem está começando. E aí tem vários benefícios também para quem se torna impulser, como a gente chama as pessoas, né, que participam da comunidade. E você tem desconto em evento, em cursos online, por aí vai. Em café, em mochila, abertura de conta, enfim. Tem várias coisas que vocês podem olhar no site da Impulso, impulso.network, e aí vocês podem ver todo nosso mundo de coisas maravilhosas aí para vocês acessarem. Todos os meetups da Impulso ficam online depois, né? A gente faz a gravação, demora um pouquinho, mas já fica online no canal do YouTube. Então a gente já tem vários outros. Esse acho que já é o terceiro do Fernando, mas um pouco já pode pedir a música, né? Pois é. E, enfim, vocês podem olhar o conteúdo e sugerir também, porque muitas das pessoas que eu convido para fazer parte dos meetups são indicações dos impulsos da própria comunidade. Então, quando eu trouxe o Fernando, tinha muita gente interessada em saber mais sobre R, porque tem uma galera de Python que só fala de Python, e as pessoas assim, pô, mas só tem Python para isso? Não tem outras linguagens? Claro que tem Julia e por aí vai, mas aí tem R, que também é muito boa, e aí o Fernando vai falar pra gente desse projeto lá pro Tesouro Nacional, que é muito, muito, muito bom. Então, tem um vídeo anterior que a gente falou sobre inteligência artificial, depois nós falamos também sobre dados abertos, e aí depois eu apresentei o projeto mesmo, né, do Tesouro Nacional, de como eles estão comunicando, né, os resultados, enfim. Ele vai falar mais um pouco. Então, aí, Fernando, pode se apresentar aí um pouquinho para quem está te vendo. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Obrigado, Geisa. Obrigado a todos que estão aqui. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernando Barbalho, sou cearense, torcedor do Fortaleza, graduado, mestrado e doutorado em administração. Trabalho no Tesouro Nacional desde 2005. Então, já são 14 anos que eu trabalho no Tesouro Nacional. Então, a minha área de atuação, de modo geral, sempre foi ligada à tecnologia. Só mais recentemente que eu fui para a área de estatísticas fiscais e depois passei a integrar essa equipe de comunicação estratégica na área de dados, da qual faço parte agora, juntamente com os outros três colegas. Dois deles estivemos juntos, né, nesse chat anterior que a Geisa falou. A gente apresentou aqui as nossas experiências de dados abertos, de comunicação desses dados abertos, né? Então, a gente utiliza o R como principal ferramenta nessa iniciativa de comunicação das finanças públicas. Essa nossa iniciativa, de certa forma, ela está documentada nesse texto que eu vou passar agora aqui no chat. Então, esse texto aqui que a gente publicou no Medium, ele mostra todo o conjunto de práticas, né, digamos assim, que a gente tem no Tesouro Nacional relacionado ao R. A ideia, principalmente, do nosso uso do R, nesse primeiro momento, pelo menos, é a comunicação, né, com a sociedade, tá certo? Então, nós temos diversas histórias, né, que a gente vai contando sobre temas os mais diversos, e nessas histórias a gente tenta passar uma mensagem, muitas vezes uma mensagem de aprendizagem, né, sobre a educação fiscal, para as pessoas conhecerem os conceitos que estão associados às finanças públicas, né, conceito de superávit, conceito de déficit, conceito de resultado primário, conceitos de dívida, conceitos relacionados à gestão de orçamento, a gestão do controle das questões fiscais dos estados e dos municípios também, né? Então, tem uma variedade de temas que, nessa forma, reflete a variedade de assuntos que o Tesouro Nacional aborda. Então, esse textozinho que eu passei aí nesse link, ele mostra um pouco dessas práticas que a gente tem. Então, de modo geral, a gente trabalha com o R
principalmente na questão das visualizações, utilizando o suporte do R Markdown ou do Shine. O R Markdown é uma estrutura que permite você mesclar texto com código e gerar um HTML em cima disso. Então, algumas aplicações da gente, como essa daqui que eu vou mostrar aqui para vocês, essa daqui, por exemplo, essa daqui, nesse link aqui, ele é todo feito em R Markdown e ele mostra como é que a gente forma os gráficos, tá certo? Então, se você clicar aí, você vai ver que vai ter textos normais e nesses textos a gente insere lá um gráfico, insere lá uma tabela, alguma coisa desse tipo, né? E essa inserção, ela está associada a um código R, né? Que gera esse gráfico, essa tabela, esses dados que aparecem junto com o texto. Então, se você, inclusive, clicar nesse linkzinho aí, né? Nesse link e abrir a página, né? Que tem a história, você vai ver que existem alguns botões chamados Code. Então, quando você clica nesse botão Code, você vai ter acesso a todo o código, né? Que a gente utiliza para gerar algumas informações, um gráfico, alguma coisa desse tipo, né? Então, é uma forma que a gente encontra de montar as nossas histórias, deixar essas nossas histórias, digamos assim, elas transparentes, né? Para que outras pessoas possam replicar, né? Ou fazer outras histórias com esses mesmos dados, né? E incluir outros dados, né? Essa é uma das nossas características, né? Do nosso trabalho, tá? Então, de modo geral, se a gente pensar inicialmente assim, primeira questão, a gente utiliza gráficos que são montados em cima de uma estrutura de R Markdown, tá? Então, quando a gente utiliza gráficos, a gente utiliza geralmente a biblioteca ggplot2, tá? Então, esses gráficos que estão nessa tela aí, por exemplo, né? Todos esses gráficos, eles foram montados com ggplot2 e disponibilizados para visualização junto com o R Markdown, certo? Então, de um modo geral, essa página que eu mostrei especificamente, né, ela é uma página, né, que tem uns gráficos muito bonitos, com textos explicativos, né, que tem uma sequência que conta uma história de como a gente monta os gráficos que são disponibilizados em outros relatórios, né? E aqui a gente praticamente, o que a gente pode chamar de estatística é uma estatística descritiva, uma estatística que acompanha séries temporais e tal, né? Então, aqui nesse caso, a gente não chega a usar uma estatística mais aprofundada. Então, se a gente for pensar especificamente nesse produto que a gente está mostrando aí, é um produto do ponto de vista da estatística, é um ponto de vista de utilização de gráficos e de alguma estatística descritiva, tá certo? Mas é interessante, por outro lado, porque a gente acaba externalizando alguns achados que não são tão claros, né, para quem não está no dia a dia das finanças públicas. Esse caso, especificamente, tem um gráfico que é o gráfico de receitas e despesas primárias do governo central, em que a gente mostra um momento em que a receita líquida ela é ultrapassada pela despesa total. Então, a gente percebe que, de um modo geral, por exemplo, analisando esse gráfico, para quem clicou no link, esse gráfico é o primeiro, segundo, terceiro, quarto gráfico de cima para baixo, tá? Então, esse quarto gráfico de cima para baixo, ele mostra exatamente o momento em que há uma virada entre a receita líquida e a despesa total, e a gente tinha uma história em que havia sempre mais receita do que despesa, e a partir desse momento, de novembro de 2014, a história passou a ser outra, a gente saiu de superávit para déficit. Então, isso daí é muito interessante, por mais que não tenha aqui uma estatística avançada, não tenha uma predição, né? Não usemos aí uma regressão, nada do tipo, mas ela é muito informativa, né? Então, ela dá uma mensagem muito clara para o usuário de uma questão muito importante, muito sensível para as finanças públicas, que é a questão do resultado primário. E a gente já viu várias pessoas usando isso, vários economistas utilizando exatamente aquele gráfico, ou um gráfico parecido com esse que tem logo abaixo, né, em suas exposições por aí, que a gente vê isso no Twitter, a gente vê isso no YouTube. Então, isso aí revela como uma informação relativamente simples, né, sem muito tratamento estatístico, ela consegue ser relevante para um debate importante, que é o debate das finanças públicas, que é o debate do
do resultado primário. Tá? Então, essa é uma aplicação que a gente vê claramente. Então, é o R Markdown utilizando os gráficos, usando o ggplot. Uma outra história que eu queria mostrar para vocês, vou passar aqui o link, é essa aqui, o ressignificando o resultado do Tesouro Nacional. Vocês estão vendo? Saiu aí, não foi o link? Eu fiquei em dúvida se foi to everyone. Então, essa outra experiência é uma experiência muito de educação fiscal, tá? Então, essa é uma storytelling bem interessante, que foi a primeira storytelling que a gente construiu, e a ideia era a gente partir de conceitos mais amplos, né? Até mesmo da função do Estado, para que existe o Estado, né? Por que o Estado executa políticas públicas e como é que essas políticas públicas, no final das contas, são executadas. Porque para executar políticas públicas, a gente precisa de gastar dinheiro, e para esse dinheiro existir, a gente precisa ter receita. E algumas vezes a receita é maior do que a despesa, então a gente precisa eventualmente ter dívidas e tal, né? Então tem toda uma história relacionada à execução de políticas públicas que a gente está por trás do resultado primário, né? E então a gente começa a contar a história do resultado do Tesouro Nacional justamente por aí, né? Da função do Estado, digamos assim. E aí a história vai se desenrolando, né? E os conceitos vão surgindo, surgindo o conceito de resultado primário, né, que a gente diz que é a diferença entre o receita líquida e despesa total, né? E a gente já passa a mostrar aqui uns gráficos dinâmicos, relativamente dinâmicos. Nesse caso aqui é um gráfico onde há as curvas de receita líquida, despesa total e do resultado primário, e que permite você fazer zooms e tal, né? E aí vai explicando as coisas vão surgindo. E aí, no meio do caminho, diferentemente daquela outra história que a gente contou, a gente passa a colocar mais algumas complexidades do ponto de vista da programação em R. Tá? A gente já entra com outro elemento aqui, que é o Shine. A gente tem aqui, então, uma história onde a gente mescla um Markdown, uma estrutura HTML, com o Shine, que é uma forma que a gente usa no R para construir dashboards, né, para construir painéis. Então, a gente monta diversos pequenos painéis dentro dessa história, usando justamente essa possibilidade do Shine. Então, esse painel aqui que a gente tem logo no primeiro momento, tá? Para quem estiver acompanhando aqui essa história, nós vamos ter aqui uma figurinha que vai ter um drop-down, né, onde aparece assim rubricas, receita total, logo abaixo tipo valor, que é um radio button, aí tem outro radio button tipo período, data seleção e tal, né? Então aqui a gente consegue controlar a exibição dos gráficos, tá certo? Então a gente, por exemplo, tem um gráfico default aqui que é receita total indexado pelo IPCA, acumulado em 12 meses, mas eu posso alterar isso aqui, por exemplo, no lugar de indexado por IPCA para ser o valor nominal, ou seja, o valor que foi aferido lá no momento histórico dessa receita total, e a gente pode acrescentar outras rubricas, tá certo? Ou pode até mesmo tirar a rubrica de receita total do default e colocar rubricas que interessem a nossa análise, tá certo? Então, do ponto de vista do R, a gente já está agregando aqui algumas coisas mais do que aquele exemplo que a gente falou. A gente está colocando aqui uma possibilidade de interação, né, do usuário fazer uma consulta e a estatística que ele quer ver aparece exatamente como ele quer. Ou seja, se ele quer uma estatística histórica, ele utiliza ali na opção do radio button os valores históricos da série temporal. Se ele quiser uma série temporal considerando os efeitos da inflação, ele utiliza o indexador do IPCA, né? E aí ele pode escolher, inclusive, vários tipos de séries temporais, além, inclusive, de ter acesso ao relatório histórico de algum ponto que ele queira discutir, tá? Então, por exemplo, se ele quiser saber o que foi que gerou um pico na arrecadação da receita de imposto de renda em outubro de 2016, ele vai lá no gráficozinho e clica no botão, clica exatamente no ponto onde tem a receita, ele seleciona antes a receita de imposto de renda e clica lá no ponto lá de outubro de 2016 e aparece o relatório do resultado do Tesouro Nacional que explica o que aconteceu em outubro de 2016 para ter um pico de arrecadação de imposto de renda, né? Então essa é uma aplicação de comunicação também. Então aqui nós temos uma comunicação
de interação, né? Muito mais do que uma comunicação estática, que é aquela que a gente mostrou antes. Agora aqui nós já temos uma comunicação de interação. E essa comunicação é interessante porque exatamente isso, né? Permite ao usuário fazer exatamente a consulta que ele quer. E a gente já utilizou, inclusive, isso aqui várias vezes para responder algumas questões que os usuários do Twitter. Muitos usuários do Twitter nos procuram querendo saber alguns esclarecimentos sobre o comportamento de alguma receita, alguma despesa, e a gente vem aqui exatamente nessa aplicaçãozinha aqui, escolhe as rubricas que de certa forma, explicam o fenômeno, sai o gráficozinho, a gente dá um print nisso daí e manda pelo Twitter para o usuário que tem essa dúvida, né? Isso é algo que é bastante comum, que a gente tem visto isso mais recentemente. E aí a gente logo abaixo, a gente vai descendo mais um pouquinho, tem análise avançada, e tem um mapa de calor de tendência. Aqui, então, a gente já tem mais algum rebuscamento do R, tá certo? Do uso do R. Esse mapa de calor, ele traz, por trás dele, né? Ele é feito a partir de alguns algoritmos um pouco mais avançados de econometria. Então, aí nós temos umas análises de séries temporais, né, onde a gente faz já um predict e utiliza uns algoritmos específicos dessa questão de séries temporais, que é o ARIMA, né? Então, quem conhece econometria, quem conhece séries temporais, vai saber do que eu estou falando, né? Então, a gente já mostra aí a possibilidade de utilizar a estatística um pouco mais além do que a estatística descritiva e dos gráficos que refletem uma descrição de um fenômeno quantitativo, né? Então, nesse caso, a gente já está trabalhando um pouco com essa questão aí do predict, nessa análise de tendências, né, que a gente faz aí, tá? Então, Fernando? Oi. Rapidinho. Tem como você compartilhar a tela com a gente? É porque, como tem gente que está acessando pelo celular, aí... Ah, tá. Eu não sei como é que faz. Esse share aqui é? Isso, esse share, aí você escolhe a tela, né, que você está comentando. Tá. Pô, que coisa boa. Se eu soubesse, eu estaria falando isso já desde o começo. Era para ter te falado antes. Tá bom, não, então eu vou fazer isso então. Só um instantinho. Share. Aqui. Vocês estão vendo aqui, tá certo? Pronto, agora foi. Pronto, então esse mapa de calor de tendência, é o que eu falei agora, ele por trás dele tem uma série de questões mais avançadas, alguns algoritmos mais avançados de econometria, tá? Esse code aqui mostra parte desse algoritmo, outra parte está um pouco escondida, porque são funções que a gente utiliza e não vai aparecer aqui, tá? Eu vou aproveitar que eu estou com esse carinha aqui compartilhado e mostrar o que eu falei antes, pode ser? Aqui, ó. Então, o que eu falei antes foi esse carinha aqui, ó. Esse painelzinho aqui que a gente faz as análises das séries temporais. Então, por exemplo, o caso do imposto de renda. Posso vir aqui no imposto de renda, imposto sobre a renda, tá? E clicar aqui no mensal, por exemplo. E aí eu vou ver aqui, ó, em outubro de 2016, vocês devem estar percebendo aqui que tem um pico, né, um ponto bem fora da curva de toda a série temporal anterior, tá certo? Então você pode se questionar, mas que diabos foi que aconteceu em outubro de 2016? Quem acompanha as notícias econômicas sabe o que é, mas pode também ter esquecido, né? Aí, para saber o que foi que aconteceu, você pode clicar aqui, como eu cliquei ali, e você vai ver aqui, ó, esse relatório RTN, aliás, né? Vai estar povoado o documento que explica o que aconteceu com as finanças públicas brasileiras em outubro de 2016, tá certo? E aqui, logo nas primeiras páginas, a gente vai ver que a receita líquida apresentou um aumento de 39,3%, que foi fortemente influenciada pela arrecadação referente à repatriação de recursos. Então, a gente pode fazer uma navegação do gráfico, navegação contextual, que a gente sai de um gráfico diretamente para um PDF que explica aquele fenômeno ali. E aí você pode fazer considerações históricas. Você pode querer entender, por exemplo, como era logo no início,
como era, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, no caso das finanças públicas. Então, você pode ir lá para o período do Fernando Henrique Cardoso e clicar aqui, e vai aparecer, no caso, como eram as finanças de março de 1999. Era ele, exatamente. Tá certo? Então, esse é um exemplo aqui de como a gente utiliza esses dados aqui. E aqui a gente ainda disponibiliza para download, né? Você pode clicar aqui e o que tiver aqui nesse gráficozinho aqui vai estar disponível para download. E aqui eu queria mostrar só a questão do zoom, para aproveitar que eu estou com share. Ó, você consegue fazer um zoom para um período de tempo, para uma janela. Então, gente, isso aqui é o gráfico, é uma aplicação, né, em que a gente tem os elementos do R Markdown, junto com o R Markdown que permite, né, esses gráficos que aparecem aqui, juntamente com o Shine, que permite esses painéis. Já temos aqui no mapa de calor de tendência o elemento da estatística mais avançada, da econometria, da predição, né? E a outra questão avançada que a gente mostra logo em seguida, essa sazonalidade de receita, por exemplo, tá? Que a gente pode ver aqui, por exemplo, o imposto de renda pessoa física, que a gente observa, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, que há toda uma concentração da arrecadação do imposto de renda pessoa física em abril. O que é que acontece em abril todo ano? Tão certo quando, sei lá, quanto à noite, quando o sol vai raiar no dia seguinte, o nosso pagamento de imposto, nosso ajuste de contas com imposto de renda, né, pessoa física, né? Então, esses são os elementos que a gente considera já um elemento também mais avançado, que você precisa conhecer um pouquinho de elementos de econometria para entender o que é sazonalidade, né? E aqui nós temos, quando eu cliquei aqui no botão Code, aparece o código que gera esse carinha aqui, tá certo? Então, esse aqui é o tesouro, é o resultado do tesouro, é o ressignificando o RTN, tá? Ele é interessante, tem uma outra coisa muito interessante, que é a questão da transparência. Esse código, logo aqui no início, ele vai consumir o dado que está disponível nos nossos dados abertos do Tesouro Nacional, tá? Vem aqui no próprio Tesouro Transparente, nós temos a seção aqui de dados abertos, e nós temos aqui esse dataset bem aqui, ó, resultado do Tesouro Nacional, série histórica mensal. Então, o que é que esse códigozinho bem aqui ele faz? Ele dá um chupa-cabra, ele consome o recurso que está aqui na nossa URL, tá? E traz para a nossa aplicação. Então, tudo que a gente está consumindo aqui, todos os nossos dados, eles estão sempre atualizados. Toda vez que há uma atualização dos dados que estão nessa URL, tá? Esses dados vão ser automaticamente, se você der um refresh, né, nessa tela, esses dados vão ser capturados e vão ser consumidos aqui por essa aplicação. Então, é uma outra coisa interessante que a gente quer destacar aqui, né? Então, do ponto de vista da comunicação, a gente está querendo dizer aqui que a gente se comunica utilizando dados abertos, que a gente provê dados abertos, né? E que faz uso desses dados abertos para essas possibilidades aqui, né? Eu só queria voltar rapidamente para aquele outro que eu mostrei, que eu não mostrei, né? Mas que eu falei, sobre o qual eu falei, foi esse aqui, entendendo os gráficos. Foi esse carinha aqui que eu mostrei, tá certo? Especificamente esse aqui é o gráfico que eu falei, em que a gente percebe que há mudança do comportamento da série temporal, das duas séries temporais, em que a receita líquida passa a ser menor do que a despesa total, então isso aqui era tudo superávit, aqui passa a ser déficit, que gera esse outro gráfico aqui. Então, tudo que está aqui em azul é superávit, tudo que está aqui em vermelho é déficit. Então, você percebe bem que há essa quebra nessa série temporal aqui. Então, eu queria voltar para cá, para mostrar esse outro gráfico, que do ponto de vista de R, é um R Markdown com diversos gráficos que estão construídos usando o ggplot. Tá certo? Então, para saber como é que a gente constrói esses gráficos,
Só apertar aqui esse botão. Tá ok, Geis? Tá tranquilo? Posso avançar mais um pouquinho aqui? Acho que sim. Eu queria só fazer algumas perguntinhas que já surgiram. Tá. Deixa eu só subir aqui. Ah, não, eu do Thiago acho que já foi respondido. Ele usa Shine, realmente. Cadê? O Rodrigo está perguntando aqui se essa biblioteca de visualização da série temporal é digraph. Digraph. Exatamente, essa mesmo. Ah, tá. A escolha, não sei se você já falou sobre isso, porque eu lembro que você falou em outro meetup. A escolha de usar o R nesse projeto do Tesouro Nacional. Bem, a escolha foi o seguinte, eu acabei sem querer dando essa escolha, porque eu trabalhava antes numa outra coordenação, que era a coordenação de estatísticas fiscais, e lá a gente utilizava R para fazer os nossos trabalhos, né? A gente trabalhava muito com ETL lá, né? Então a gente pega dados de diversas fontes, transforma, né? E gera alguns dados finalísticos que vão gerar relatórios da situação fiscal de alguma variável, né? Então a gente utilizava R para aquela situação ali. E aí o que acontece? Isso foi muito bom para mim, porque eu estava há vários anos afastado da programação, e o uso do R ali me fez voltar a amar a programação, que eu estava muito desgostoso da programação, porque estava ficando muito chata, muita orientação a objeto, você tinha que pensar em 15 milhões de coisas para aparecer um resultadozinho que você, em outros tempos, fazia isso de uma forma muito mais rápida, e o R me pareceu ter essa vantagem, né? Principalmente com essa questão online, que você já vai digitando ali, já vai gerando alguns resultados imediatamente, né? Então, isso me fez lembrar os tempos em que eu era programador dessa parte mais de matemática, mais de física, mais de eletrônica, né? Que eu era de telecomunicações, na escola técnica, no meados da década de 80, que acho que grande parte daqui nem era nascido. E então isso me fez lembrar esses bons tempos de programação voltada à matemática, voltada à utilização de alguns recursos diretos de matemática, por exemplo, a questão de álgebra linear, que o R responde muito bem. Então eu fiquei apaixonado pelo R por isso, né? Eu já tinha até experimentado outra ferramenta que era muito próxima disso, que era o MATLAB, mas o R é gratuito, né? Então essa é uma facilidade maior, e ele é mais próximo da própria linguagem matemática, né? Do que eu achei o R mais próximo da linguagem matemática que o MATLAB. Então isso me fez chegar muito próximo do R. E aí quando nós formamos o grupo esse grupo que a gente está agora, eu falei, já programa em R. Vocês querem programar em R? Os outros, né? O Thiaguinho principalmente. Eu tô doido para programar em R. Então a gente começou a programar em R. E aí a gente viu que tem algumas questões que ele facilita muito, né? Como eu falei, essa questão da abordagem estatística, da álgebra linear, ela ajuda bastante a gente. Essa questão do ggplot, esses gráficozinhos, utilizando a gramática, né, de gráficos que o ggplot ele traz, ele ajuda bastante. A questão de ETL, a abordagem tidyverse, a gente percebe que é uma proximidade muito grande do SQL puro, né? Então você consegue praticamente programar um SQL em memória com uma grande facilidade, com sintaxe muito próximo. Então esses elementos todos acabaram nos levando a usar o R, né? Digamos assim. Não, muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que tem algumas aqui que dá pra gente falar. Não. Tem algumas aqui, pessoal, que eu vou deixar pro final. E algumas que são bem técnicas, de acordo com esse bloco último que ele estava mostrando, para não ficar perdido, né? Depois, tá? O Rodrigo está te perguntando se para predição com a série temporal. Não, se você utiliza a predição com a série temporal, e caso positivo, se você já viu a biblioteca Prophet do Facebook.
Sim, a gente utiliza a própria série temporal, né, para fazer a predição, né? E eu já ouvi falar da Prophet, mas eu nunca usei, né? A gente utiliza aqui, acho que não vai, acho que a gente não aparece aqui a biblioteca que a gente utiliza. Deixa eu ver aqui. Porque, como eu falei, essa parte da série temporal que a gente coloca aqui, ela está meio oculta, está em algumas funções que não aparecem aqui no código, tá? Mas se a gente for falar em termos de algoritmo, a gente utiliza aqui, no caso específico, o ARIMA, tá? Que é o algoritmo de séries temporais. E aqui deu um pau. Não funcionou aqui. Bom, é basicamente isso, tá? Então a gente usa bibliotecas próprias mesmo do R para fazer essa predição de série temporal. Não uso o Prophet, apesar de eu conhecê-la. De já ter ouvido falar. Tá? Eu acho que, porque vão surgindo outras, acho que é bom de falar mais um pouco do projeto e depois a gente amarra tudo. Tá bom. Eu estou com receio aqui de a gente estar com algum problema ou lá no Tesouro ou aqui em casa. Deixa eu ver aqui, dá um please wait aqui. Bom, vou tentando ver aqui outras construções que a gente tem. Agora veio. Então, o que é que eu já mostrei até agora aqui? Mostrei uma comunicação feita só com R Markdown, com textos estáticos, né? Mas que contam uma história do início ao fim, né? Mostrei aqui uma outra história que a gente tem elementos estáticos e outros elementos dinâmicos, e aí a gente tem uma gradação de complexidade, tanto do ponto de vista do tema da área fiscal, como do próprio uso do R, da estatística. E eu queria mostrar agora uma aplicação que ele é totalmente Shiny, que é esse BSPN 2017 interativo. Vamos ver aqui se ele não está. Please wait, tá, não estou. Essa aplicação aqui, ela trabalha com a contabilidade do setor público nacional. Então, todo ano, tá? Os estados, os municípios e a União, o Tesouro Nacional pega dados contábeis desses conjuntos, desses entes, e consolida numa análise demonstrativa, num demonstrativo do balanço do setor público nacional. Tá? Então, para quem entende de contabilidade, para quem tem alguma vivência com contabilidade, sabe que é importante a gente construir indicadores contábeis, tá certo? Então, essa aplicaçãozinha aqui, ela permite que dinamicamente se construa indicadores contábeis relacionados ao balanço do setor público nacional. Tá? Então, por exemplo, aqui no DEFO nós temos um indicador contábil que é dado pela razão entre o ativo e o passivo e patrimônio líquido. Tá? Então, você vai ver que todos os três conjuntos de informações aqui do Estado, municípios e União, essa razão vai dar 100%. Tá? Só que a gente quer que o usuário crie o seu próprio indicador, um indicador para chamar de seu, tá certo? Então, eu vou criar um indicador aqui chamado ativo circulante. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, selecione o numerador, eu clico aqui em ativo, para expandir uma árvore, tem uma árvore aqui relacionada à estrutura da contabilidade. Eu clico aqui em ativo circulante, no numerador, aqui, ó. O numerador vai estar demorando um pouquinho, não devia demorar, mas já apareceu aqui já em cima ativo circulante. E no meu denominador eu escolhi ativo, tá certo? Então aqui eu crio dinamicamente um indicador dado pela razão entre o ativo circulante e o ativo. E aqui a gente tem os números. Então nos estados, essa razão dá 20,51%, nos municípios dá 27,86% e na União 29,42%. Para quem entende contabilidade vai saber que do total do meu ativo, apenas 20,51% é circulante, ou seja, que eu tenho uma certa disponibilidade para usar no momento corrente, tá certo? Nos próximos 365 dias, né, dentro do intervalo do ano fiscal, digamos assim. E aqui a gente tem essa informação
em tabela, e depois a gente tem informação em gráfico, que esses mesmos dados aqui aparecem em forma gráfica. E aqui a gente tem as análises típicas de contabilidade, que é análise horizontal e análise vertical. Nesse caso que está aparecendo aqui, análise vertical, em que a gente mostra como o ativo circulante ele é formado a partir da soma desses outros carinhas que estão logo aqui abaixo. Tá certo? Então, caixa equivalente de caixa, créditos a curto prazo, todos esses carinhas que estão aqui embaixo, se somados, eles vão dar o ativo circulante. E esse gráfico aqui, então, mostra como esses caras se juntam para formar o ativo circulante. Então, se você ver aqui, ó, tem um quadrinho rosa aqui, ativo não circulante mantido para venda, que ele não aparece. Então, nós não temos essa rubrica aqui, mas temos essa outra aqui, caixa equivalente de caixa, que é essa coisa aqui imensa, no caso aqui da União. Então, nós temos, por exemplo, aqui essa possibilidade de uma análise vertical. A outra análise que a gente pode fazer é uma análise horizontal, em que a gente pega essa mesma conta aqui e verifica como ela evoluiu ao longo da série temporal que a gente tem disponível, de 2013 a 2017. Mas observem aqui que nós temos um problema de escala. Por quê? Porque essa curvinha azul aqui, que é da União, ela é muito maior que estados e municípios, e estados e municípios se perde aqui. Então, a gente tem a possibilidade de tirar esse cara e mostrar apenas estados e municípios e ver o comportamento das duas curvas. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma aplicação dinâmica, né, que a gente construiu utilizando o R, né, Shine, tá certo? Em que a gente tem a possibilidade de uma navegação em uma árvore de estrutura em árvore, temos a possibilidade de análise de tabela, análises gráficas, uma seleção aqui para tornar mais claras as informações, permite downloads, né? E aqui do lado nós temos o dicionário de contas, que é para quem deseja saber o que significa alguma conta, como é que algum determinado tema ele é tratado. Por exemplo, se eu quero saber como é que são tratados os danos ao patrimônio, eu coloco aqui no search palavra dano, e aqui aparece diversas contas relacionadas a dano. Então, créditos por dano ao patrimônio, por exemplo, aparece aqui, tá certo? E o que é interessante aqui, que a gente disponibiliza o código-fonte desse carinha aqui. Se a gente apertar aqui Source Code, vai ver todo o código-fonte que a gente utiliza para fazer esse Shine. Algumas coisas não vão estar aqui, porque elas são as questões de ETL, ela não vai estar aqui, tá? Mas a gente pode fornecer os códigos de ETL caso alguém se interesse, tá? Mas a aplicação mesmo, Shine, ela está toda aqui, tá? E aqui, de novo, uma das coisas que a gente preza muito é a questão do código aberto. Aliás, do dado aberto. O código aberto foi isso que eu mostrei, mas o dado aberto que a gente utiliza, o dado que a gente utiliza para montar esses dashboards aqui, eles estão disponíveis bem aqui, dados abertos. Se a gente clica bem aqui, nessa carinha aqui, vai ver, ou deveria ver, aqui, ó, as planilhas BSPN, tá certo? Você pode clicar aqui e vai aparecer as planilhas que utilizou. Então, esse é um dos nossos princípios que a gente busca ir atrás, tá certo? Bem, então a gente mostrou aqui as 3 principais formas de comunicação da questão fiscal, né, das finanças públicas, né? Uma mais estática, uma misturada estática e dinâmica, e outra completamente dinâmica, que é essa com esse Shine, certo? Vimos algumas aplicações um pouco mais robustas de estatística, né, do Predict, né? Eu queria mostrar para vocês agora a nossa página do Tiluanda, essa página aqui a Geisa falou, essa é a nossa página de trabalho, tá certo? Aqui é a página da nossa equipe. Aqui do Tesouro Transparente é a página oficial do Tesouro. Essa aqui é a nossa página, aqui é onde a gente faz as nossas experiências, tá certo? Então, nós temos já diversos aplicativos ou histórias que a gente vem montando, né, e vem disponibilizando, né, nesse o que fazemos, né? Aqui nós temos um pouco qual é as nossas crenças, digamos assim, né? Aqui quem somos mostra as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e aqui nesse texto de apresentações tem alguns textos
que a gente explica algum elemento que a gente queira fazer. A gente já fez várias apresentações, inclusive a última apresentação que a gente fez aqui no webinar do Impulso Meeting ITAP está aqui, né? Está bem aqui, né? E então é isso, assim, convido vocês a conhecerem esse nossa página que tem essas nossas aplicações. No modo geral, né, os códigos estão associados diretamente à aplicação, tá certo? Você clica na aplicação e vai aparecer os códigos daquela forma que eu mostrei, apertando lá o botãozinho Code. Então, se você quiser saber como é que a gente construiu cada uma dessas aplicações, pode utilizar essa abordagem. A gente tem um GitHub, mas não tem todos os projetos lá, porque a gente utiliza um GitLab interno lá da organização que nos permite fazer a distribuição automática para a produção. Então, a gente acaba não usando o GitHub como nossa ferramenta principal. Então, tem algumas coisas no GitHub, mas elas não estão exatamente atualizadas, então não seria uma melhor fonte da informação dos códigos que a gente utiliza. A melhor informação do código que a gente utiliza é realmente a própria aplicação através daquele botãozinho Code. Eventualmente, algumas coisas não vão estar lá, mas se houver necessidade, é só entrar em contato com a gente, que a gente libera os códigos, principalmente a questão dos ETLs, que muitas vezes os ETLs não vão estar presentes nas aplicações. Tá? Eu vi que alguém perguntou sobre o GitHub, né? Então, tem essa explicação aqui por que a gente não coloca os códigos no GitHub, né, mais atualizado. Mas, de modo geral, vocês vão ver que isso aqui tem, esse API para grandes números, ele leva a gente para o GitHub da gente. Tá? Esse aqui é o nosso GitHub dos códigos mesmo, né? Mas aqui eu até não indico muito, porque tirando esse API de grandes números, os demais podem estar bem desatualizados, porque a gente não utiliza o GitHub como ferramenta oficial do nosso trabalho, de distribuição principalmente. Tá? Então é isso, Geis. Assim, acho que a questão da comunicação, que era o nosso principal foco aqui, eu cobri, mas eu posso cobrir outros pontos aí que vocês acham interessante também. A gente pode continuar conversando sobre as dúvidas. Você dá aí o rumo aí que você queira. Então, pronto. Não, esse projeto é sensacional. Assim, eu gosto muito. Essa questão de mostrar o code, né, de colocar essa questão de você ver o código, caramba, é muito bom. Vamos às perguntas. Deixa eu pegar aqui. Algumas já foram respondidas, né, durante a apresentação também, na pausa que nós fizemos. O Matheus Cristiano, ele está perguntando aqui. Um recurso que seria extremamente útil seria a disponibilização no futuro dos elementos de receita e despesa do resultado primário via R através de uma API. Vocês têm isso no planejamento? Temos sim. Isso, excelente pergunta. A gente começou até a construir um pacotezinho para fazer isso aí, né? Essa história aqui do Ressignificando, a ideia é que a gente pegue todos esses códigos que estão dentro daquele code ali, a gente transforme isso em funções, e essas funções fiquem dentro do pacote e a gente publique isso. Isso está no nosso roadmap, mas como todo roadmap, ele tem as suas dificuldades, né, da gente avançar. Sempre tem alguma coisa que vão surgindo, né? Então, a nossa ideia é exatamente isso, né? A gente prover um pacote em que o usuário do pacote já monte, passando alguns poucos parâmetros, exatamente esses gráficos, como esse outro, tá certo? Então, ele possa até mesmo replicar a nossa estrutura em uma outra aplicação que ele queira fazer, tá? Agora, por outro lado, se o usuário estiver interessado apenas no dado em si, aí que a gente pode dar a dica de usar a API do Secan, tá? Existe esse carinha aqui, essa library aqui, Secan R, que é a library que
permite se comunicar com a API do SECAM. E o SECAM o que é? O SECAM é essa estrutura aqui que nós temos de repositório dos dados abertos, tá certo? Então, a API do SECAM permite que você consuma os dados do tesouro transparente, tá certo? Essas funções aqui, por exemplo, resource show, ID, tal, ela vai me identificar vai trazer uma tabela, né, dados da tabela do SECAM que está associada a esse resource show, a esse resource aqui, esse recurso aqui, ó. Esse ID aqui, se a gente pegar esse ID 527, não sei o que, termina com C6, tá? Esse ID aí, ele é o ID que está bem aqui, ó, tá vendo? Então, com aquele ID aqui, eu consigo identificar unicamente esse dataset e eu consigo pegar essa URL e fazer um download desse dado, utilizando essas características da própria API do SECAM. Então, se você quiser apenas a série temporal do resultado do Tesouro Nacional, você pode utilizar a API do SECAM, dar uma estudadazinha aqui no que a gente fez aqui nesse código. Então, só lembrando aqui, é esse terceiro botãozinho aqui, né? Tem esse code, tem esse outro code aqui, esse outro code aqui embaixo. Dá uma lida aqui, se você conhece R, dá uma lida, dá para entender. Se não conhecer, se tiver difícil de entender, só falar com a gente que a gente tenta explicar um pouquinho melhor, tá certo? Então, se você quiser pegar os dados da série temporal, você pode pegar por aí. E como é que vem esse dado? Vou clicar aqui nesse carinha aqui que vai fazer um download. Esse cara aqui vai aparecer, vai gerar um XLSX. Vocês estão vendo bem aqui, tá? Eu vou tentar abrir, mas não vai dar certo porque eu não tenho o Office instalado na minha máquina, mas ele vai tentar abrir esse anexo Jun 19.xlsx, que tem a série temporal. Tá aqui, ó. Apareceu aqui, tá certo? Então, aquela API vai fazer um download a planilha, e aí você vai utilizar as próprias libraries, no caso aqui a gente utiliza a readxl, que vai fazer a leitura da planilha. Por exemplo, esse aqui, ó, o readxlsx, né, a gente vai pegar a segunda sheet, vai pular 4 linhas, vai pegar até a linha 74. Então, a gente vai pegar um conjunto de linhas que tem lá nessa sheet 2. Aqui, esse outro cara aqui, a gente pega o conjunto de linhas que tem nessa sheet 4 e assim por diante. Então, esse códigozinho aqui, ele vai explicar como consumir os dados de receita e despesa, né, do resultado do Tesouro Nacional. Tá bom? Muito bom. A do Paulo Abreu, como é a infraestrutura para essas páginas? Servidor web, servidor Shine? Temos o servidor Shine. Esse carinha aqui, essa aplicação Shine, ela está dentro de um frame, tá? Ela está dentro de um frame. E esse frame, ele está dentro de um clone, né? Um clone, que ele, por sua vez, é hospedado lá no Cerco. Então, nós temos duas coisas aqui. Essa aplicaçãozinha aqui, que está dentro do frame, essa aplicação Markdown, Shine, que está dentro do frame, ela está hospedada dentro do próprio Tesouro Nacional. Essa outra parte que está aqui fora, ela está sendo produzida lá no Cerco, utilizando, eu acho que é Plone aqui, que ele utiliza Plone. Tá? Então, a gente tem uma integração do Plone com o servidor Shine, tá certo? Então, tem essa característica aí. O pessoal de infraestrutura da gente é um pessoal muito bom, e eles conseguiram fazer essa integração de uma forma bem interessante, inclusive uma integração que permite a gente estar lá no GitLab e já fazer a integração automática com a produção. É uma das coisas bem interessantes. Inclusive, Geisa, vale até, de repente, chamar esses caras aí do que fez essa integração para um talk aí também, viu? Os caras são excelentes. Já quero os contatos. Tá bom, vou te passar os contatos. Tá, rapidinho, deixa eu olhar aqui. Agora onde eu estava. Ah, tá. Rodrigo Almeida.
Fernando, numa época em que as empresas investem na compra de ferramentas do tipo clicar e arrastar, realmente trabalhar com uma ferramenta poderosa abre um leque de possibilidades. Infelizmente, esse não é um mindset comum nas empresas públicas, que se limitam muito. Isso aqui que eu estou comentando, porque eu lembro de um comentário que foi feito em um outro vídeo com vocês, de como foi essa liberdade, né, de vocês, de conversa, né, de falar, olha, vai ser essas ferramentas. Acho que foi uma dúvida que o pessoal teve na outra, que acho que casa com esse comentário que ele falou. Né? Exatamente. Isso é bem interessante, né? Assim, é igual você programar com C e, sei lá, com Delphi, na minha época lá, na década de 90, né? Com C, C++, que você ia até o registrador, usava assembler, às vezes não conseguia, e você conseguia entregar exatamente aquilo que você queria entregar, provavelmente penando muito, programando muito, acabando com sua máquina, mas você conseguia entregar. É diferente, por exemplo, de utilizar um Clipper, ou Delphi, ou alguma outra coisa, que as coisas eram muito mais comportadas, mas não conseguia te entregar tudo que eventualmente você quisesse entregar. Eu me lembro que eu trabalhei com um projeto logo que eu comecei a minha carreira de programador, eu trabalhei num projeto de telecomunicações que a gente fazia integração de redes de centrais analógicas com serviços de centrais digitais. E aí a gente teve que apelar para o C++, e às vezes a gente tinha que apelar para o Assembly utilizando o C++, mesmo tendo outras ferramentas que podiam eventualmente fazer alguma parte desse trabalho. Ou seja, a questão da linguagem aqui era a possibilidade de você exaurir as possibilidades de programação que te interessavam. Então, da mesma forma, acho que é o caso do R com outras ferramentas, como o Tableau, como o ClickSense, o Power BI. Eles vão te dar um ambiente mais estável, mais bonitinho, um clique, né, que você clica lá e as coisas aparecem lá, mas acaba sendo aquilo ali mesmo. Você não consegue, com facilidade talvez, você não consegue fazer coisas como a gente faz aqui, de colocar um gráfico mais específico, fazer uma navegação mais específica, de incluir um algoritmo mais robusto, né? Você acaba ficando preso aquele setup lá, né? Com R não, R você e provavelmente o Delphi também, ou o Python também, você dá asas à imaginação, né? Você digita mais, codifica um pouco mais, mas você consegue fazer exatamente o que você quer fazer, né? Você não fica no meio do caminho, né? E principalmente assim, quando a gente pensa, por exemplo, nos gráficos como esse, que você utiliza uma gramática de gráficos, então você consegue especificar exatamente qual a linha, qual é a cor, qual é o ponto que vai ter uma referência diferente, o tipo de gráfico um pouco mais robusto, que você acaba não conseguindo isso de forma muito fácil nessas outras ferramentas mais já tudo prontinho. Então a gente não teve dificuldades de mostrar isso. Tem gente que trabalha com ClickSense, tem gente que trabalha com Power BI lá no Tesouro, e a gente acha que tem um espaço para ClickSense para Power BI, e a gente acaba entrando nesse flanco aqui da contagem de histórias, a questão do dado aberto, que é e a questão da robustez dos algoritmos utilizando o R, que então essa é a nossa opção. Tá? Tem o espaço lá dos painéisinhos feitos em Power BI e ClickSense, mas a coisa mais analítica, mais robusta, de gráficos melhores, a gente usa mesmo o R. É muito bom. Não, e essa questão é totalmente aberto literalmente, porque essa questão de você colocar o código ali e deixar na mão, né, para a pessoa. Exatamente. Quem está aprendendo, eu, no caso. Não vou largar Python, não, mas eu fiquei bem curiosa depois que eu vi o projeto de vocês. Legal, bom. Eu vou começar a usar isso aí para começar a brincar, porque eu vi umas coisas bem divertidas. Eu acho que isso que é bacana. Exatamente. Tá, vamos lá as perguntas. Ó, o Thiago está perguntando o seguinte: vindo do MATLAB, que é mais voltado a matrizes e não tem uma série de objetos que você encontra no R,
Demorou quanto tempo para o projeto de vocês gerarem esses relatórios com Markdown? Olha, isso aqui foi relativamente rápido. Esse relatório aqui, por exemplo, o grosso dele eu consegui fazer no final de semana depois do carnaval, que eu estava com as horas, precisando recuperar algumas horas de trabalho, e então passei o final de semana depois do carnaval montando grande parte disso aqui. Então, o desenvolvimento disso aqui foi extremamente rápido, né? O que pode demorar um pouco mais é a questão da preparação do dado, né? Como todo o trabalho que a gente vem falando de ciência de dados, o que consome muito tempo é a questão mesmo do preparo do dado em si. Mas uma vez o dado já preparado, Oi? Fazer a limpeza. Isso, né? Exatamente. É chato pra caramba. Mas essa parte aqui da construção mesmo do Markdown, ela é bem mais tranquila. Vamos lá. Ó, o Fábio está te perguntando, Fábio Passanante. Se você conseguir no final, poderia abordar... Ah, pronto, ele quer que você faça uma comparação, né? Vantagens e desvantagens entre o R e Python no seu trabalho. Uhum. E o que você sugere para pessoas que estão começando? Para quem quer começar? Será que em programação em geral ou quer começar diretamente nessa área de dados? Vamos ficar na área de dados, né? Porque... Vamos lá. Eu acho que fica mais tranquilo. Pronto, ele falou. Para essa ciência de dados, o que você recomenda? R ou Python? Olha, eu não tenho experiência nenhuma de Python, né? Então, eu fiz um curso muito rápido de Python, gostei da linguagem, então eu não vou ser... faltou palavra aqui, né? Mas eu não vou fazer essa comparação porque eu não conheço o Python. Eu conheço o R, acho que trabalho bem com o R, estou muito familiarizado com o R, e não trocaria R por Python nesse momento, a menos que alguma força muito poderosa me fizesse trocar ele por Python por conta da minha bagagem que eu já tenho com R. E assim, depois de dezenas de linguagens de programação que eu já trabalhei nessas 30 anos aí de labuta na programação, tenho muito mais vontade de trocar de linguagem de programação. Então, eu não seria capaz, não teria ousadia de comparar o R com o Python e dizer que um é melhor que o outro, né? Se eu tivesse uma experiência maior em programação em Python, talvez eu tivesse essa coragem, essa ousadia, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: hoje eu não largo mais o R, como eu falei, a menos por um motivo de força muito maior. O que eu recomendaria para quem está começando tem alguns... foi o Fábio que perguntou? O Fábio Passanante. Se o Fábio for aqui de Brasília, tem uns cursos que o Marcos Vinícius, lá do TSE, ele trabalha com programação de ciência de dados, não é nem ciência de dados exatamente, mas assim, para não programadores, né? Então ele pega o Python e utiliza diversas bases de dados abertas de governo, né? Ele traz essas bases de dados e monta um Jupyter Notebook utilizando esses caras, e eu já participei, já fui monitor de um desses programas um desses treinamentos que ele faz, e assim, é bem interessante mesmo, você vê pessoas que nunca programaram na vida e saem com uma pequena aplicaçãozinha já fazendo alguns gráficos, já mostrando algumas estatísticas descritivas. Então, acho que esse é um curso como esse, que o Marcos faz aqui em Brasília. De repente, se tiver isso em outras cidades, acho que o Fernando Massaroni, não estou lembrado exatamente o nome dele, acho que também tem uma abordagem como essa, também com Python, tá? Em R tem os cursos do curso R, eu sempre recomendo o curso R, né, do Atos, do Júlio, do William, né, são os caras que estão atualmente na frente do curso R. Os caras são fenomenais, conhecem muito de R, são fantásticos em estatística e são muito bons em didática, porque todo mundo adora os cursos deles. Tem material online e tem cursos presenciais, então vale a pena acompanhar esses caras aí do curso R. Eles estão em São Paulo, mas grande parte do material deles está em
tá disponível na web, então vale a pena dar uma olhada no que esses caras estão fazendo. Tá? Sim, e à medida que for fazendo, web, né? Google, Stack Overflow, Telegram, né? Nós temos aqui uns grupos de Telegram que eu utilizo bastante, né? E Marcelo Ventura, que deve estar por aí, acho que eu vi no início né, um dos caras que contribuem bastante, né? Então, esses grupos de Telegram, principalmente, eles são bem interessantes para a aprendizagem. Eu posso dar uma ajudinha na questão da comparação entre Python e R. Ok. Eu tô aprendendo R agora. Eu vi esses projetos do Fernando, então eu fiquei muito interessada. E eu já conheci o R-Ladies, daqui de Salvador, fui para alguns encontros, mas não tinha mexido ainda com R. A questão do Python é o seguinte: a comunidade é muito grande, tem muito framework, muita biblioteca, tem muita gente, mas a de R não está ficando atrás, não. O R no Brasil, né, tem muita coisa em português agora também, que ajuda bastante, né, para quem estiver começando. Eu não vou entrar em questões de partes técnicas, porque assim, eu acho que vai muito do que você gosta e, enfim, como você vê a linguagem, por exemplo. Eu não curto JavaScript. Tem gente que adora, mas é porque é uma coisa para framework, sabe assim, me dá uma raiva muitas vezes, ou para framework não, para front-end. Então eu tenho ódio com CSS e outras coisas mais. Então tem gente que adora JavaScript. Eu adoro o Python porque eu fico mais no back-end. Essa questão de ser facilidade do dia a dia, né, que a gente consegue fazer. Mas no que eu tenho feito com R, eu tenho gostado bastante. Eu tenho achado a curva de aprendizado. Eu também não posso falar assim, né, curva de aprendizado. Na minha perspectiva, como eu já tenho um pouco de conhecimento com outras, eu não vi muita diferença. Até porque eu fiz um curso de novo de estatística com R. Até para me lembrar de quando eu estudei estatística, sei lá, mais de 10 anos atrás. Acho que tem mais de 10 anos, nossa. Tempo. Eu estudei estatística. E eu gosto bastante dessa questão de você ver pronto, assim, muito prático. Você tem a teoria, mas a teoria junto com o exercício, de você ver gráfico, e você entende por trás como é que está acontecendo. Enfim. Eu acho que vai muito também no que a pessoa gosta, né? Se é muito visual. Eu digo visual de questão de ver os exercícios, né? Pronto. Sim, sim. Vamos lá. Profit. Ah, tá, pronto. O Rafael Malheiros está perguntando quando você começou esse projeto. Ah, não, mas acho que já deu para responder, né? Que, por exemplo, quando vocês começaram, na verdade, a fazer esse projeto e quanto tempo levou para vocês chegarem no que a gente estava vendo, que na verdade era o BSPN. Do BSPN? Ah, tá. Para fazer a Pois API. Do BSPN, a gente demorou mais a questão do trabalho, como falei, a questão do trabalho mesmo, do dado em si, porque a gente precisava sair de uma estrutura mais ou menos flat e para gerar uma estrutura hierárquica. Então, isso aí deu um trabalho danado, assim. Depois eu peguei uma dica com o Júlio, né, do curso R, ele tinha até uma dica melhor que teria facilitado bastante o trabalho da gente. E outra coisa, a questão foi encontrar um componente que fizesse aquela questãozinha lá da árvore que se expande, né? Aquilo ali também demorou mais um bocadinho. Mas tirando, depois que resolveu essas questões aí, foi bem tranquila a questão do BSPN, né? Foi o BSPN, né? Isso mesmo, né? Você estava interessado? Porque no momento que ele perguntou, a gente estava mostrando a aplicação do BSPN. Tá, e agora o Gabriel Reis está perguntando se não era melhor colocar nos gráficos a porcentagem ou o índice. Qualquer gráfico, né? Digamos assim, eu acho né? que todos. Pois é. Tem alguns gráficos que faz mais sentido mesmo colocar percentagem, outros o valor mais cheio, né? E
Tem, por exemplo, aquele BSPN, por exemplo, acho que ficaria melhor o percentual, né? No caso da análise vertical, na análise horizontal, nem tanto. Vai depender mesmo, principalmente se você estiver fazendo uma análise de índices, aí, obviamente, você vai utilizar os percentuais, tá? Mas vai depender de aplicação para aplicação, né? Dependendo da informação que você queira passar. Eventualmente, você pode até misturar, você colocar um número absoluto e o número relativo. Vai depender mesmo da aplicação. Fernando, você tem os links aí? Enquanto eu vou procurando aqui onde eu tinha parado, do grupo de R no Telegram? Tenho. Vou pegar aqui. Aqui, ó, o Fábio Passanante está perguntando também, seguindo as dúvidas de iniciantes, você recomendaria algum conteúdo específico para aprender sobre finanças públicas? Finanças públicas? Sim. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Então, Fábio, acho que não foge do tema, não, porque porque a gente tinha conversado em alguns outros... É bom vocês verem os vídeos das apresentações anteriores do Fernando e da equipe dele, porque ele fala justamente nessa questão de que a gente pensa muito em código, né? Mas na hora das pessoas normais, digamos assim, que não tem esse contato com programação, como é que vai comunicar esses resultados, esses gráficos, esses dados para essas pessoas, para elas poderem entender mais, porque a ideia da equipe, né, da secretaria, é justamente tornar essas informações do Tesouro Público, ou do Tesouro Nacional, fáceis de assimilar, que as pessoas entendam. Tipo, você não vê aquela sopa de letras nas notícias de economia, exatamente. E entender de fato e visualmente mostrando nos gráficos, não é isso, Fernando? Você pode até complementar mais. Então, essa questão da tua pergunta de finanças públicas não foge do assunto, não, tem a ver. Isso, exatamente. O nosso objetivo principal é esse, né? O Tesouro Nacional ele é chave na política econômica brasileira, mas ele é muito pouco conhecido. Então, quando eu falo do Tesouro Nacional, algumas pessoas pensam que eu trabalho no Banco Central, outros que eu sou da Casa da Moeda, e ainda tem outros que acham que eu sou da Receita Federal e vão pedir dúvidas e perguntas sobre imposto de renda, né? Na verdade, eu não sabia nada de Tesouro Nacional antes de entrar no próprio Tesouro Nacional. Não tinha a menor ideia onde que eu estava pisando antes do curso de formação, né? Então, essa é uma das finalidades do nosso trabalho, justamente isso, tornar esse nosso assunto menos árido, mais popular. Tem uns livros do Paulo Henrique, esqueci o sobrenome dele. Paulo Henrique, ele era do Tesouro Nacional, ele tem alguns livros que ele fala de finanças públicas brasileiras que vale a pena, tá? Vou colocar aqui. Paulo Henrique Feijó. Ele é autor de alguns livros. O Caríssimo colocou aqui, Gestão de Finanças Públicas do Albuquerque, Medeiros e Feijó. Exatamente. Pronto, é isso aí. Eu indico esse livro aí, que ele me ajudou bastante para alguns trabalhos que eu fiz depois que eu entrei no Tesouro, no meu mestrado, doutorado. Esse livro é bem interessante. Vale a leitura dele. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Paulo, se você estiver aí, você pode explicar um pouquinho melhor do que especificamente você estava falando? É do Secan, será? Qual a infraestrutura de hardware e software para essa plataforma? Porque são várias, né? Então, assim, se você pudesse explicar aí para a gente qual dessas foi, ajuda. Enquanto isso, vamos ver aqui. O Thiago, vocês se inspiraram em algum site sobre as apresentações em dashboard com o Shine? E parabéns pelo trabalho. Todo mundo está falando aqui, parabéns para vocês. Obrigado aí pelos parabéns. Eu só queria, antes de responder, lembrar que é um trabalho coletivo, né? Assim, não precisava lembrar, mas é bom lembrar. Nós 4 formamos uma equipe muito coesa, a gente se complementa bastante, né? Cada um de nós representa uma bagagem de conhecimento muito, muito interessante, que vai se complementando, né? Nós temos o Tiaguinho, que ele é um cara excelente nessa parte de tesouro gerencial e que está se desenvolvendo muito bem na parte de visualização. O Jordão, nessa parte da comunicação em si, né? de elementos de comunicação. O Lucas, que é um cara que
é um economista brilhante, que entende muito de estatística, então que dá uma consistência ao nosso trabalho nesse ponto de vista de estatística, e tem eu, com essa experiência que eu tenho aqui de programação, que eu estou falando com vocês. Então, nós quatro em conjunto é que nós somos o responsável, né, a equipe em conjunto que é o responsável por esse aparente sucesso, né, já que vocês estão dando todo parabéns aí, porque aparentemente está funcionando. Bom, em relação a... Ixi, eu acabei me perdendo. Qual era a pergunta mesmo? Era sobre... Deixa eu botar aqui. Vocês se inspiraram em algum site? Tá certo. Sim, nós temos algumas inspirações, tá? Assim, de um modo geral, do Shine, eu pego muitas inspirações dos próprios exemplos do RStudio e de outros fornecedores que trabalham com Shine. Então, pego lá um exemplo que eles fazem, copio descaradamente, colo e vou fazendo os ajustes à medida em que vou evoluindo as ideias, né? Já a questão das visualizações, da contagem de história, nós temos uma série principalmente pessoal de jornalismo de dados, não sei se é Thaís Lavour, está por aqui, outro pessoal de jornalismo de dados. O pessoal de jornalismo de dados tem influenciando bastante a gente, né? O pessoal do Nexo, o pessoal do Estadão, o pessoal da Folha mesmo, né? De diversos órgãos de imprensa nacionais e internacionais, New York Times, o Pudding. Então, a gente vê, obviamente a gente não consegue fazer exatamente o que esses caras fazem, porque eles, além da competência legada que eles têm alguns outros recursos humanos que ajudam a fazer o trabalho dinâmico brilhante desses caras, a gente tenta usá-los como nossa referência. Tá? Então, se você quiser saber principalmente dessa questão de visualização, esses são alguns parâmetros. O Nexo, Estadão Dados, aqui no Brasil, Folha, New York Times, o Guardian, na Inglaterra, é o País, na Espanha, o País também tem as coisas muito legais, né? Economist, Financial Times, todos esses caras aí são nossas influências, são nossos influenciadores, né, nas nossas produções, principalmente de storytelling. Sobre visualizações, tem um site, Information is Beautiful. Já tem uma outra, deixa eu lembrar aqui. Depois eu lembro do Information is Beautiful. Eles têm várias... uma curadoria muito grande de projetos, de mostrando visualizações, inclusive interativos. Então, sempre que vocês quiserem, eu vou colocar todos esses links, tá, gente? Para vocês, depois que a gente vai assistindo. Aliás, não só quem está assistindo, mas assim, quem se cadastrou, né, que eu tenho os contatos, aí eu mando por e-mail. Quem não tem, eu vou criar um canal sobre R lá na comunidade do Impulso, e eu vou colocar o link aqui para vocês fazerem parte, é gratuito, tá? E é bom que vocês vão compartilhando outras coisas também. Mas esse Information is Beautiful é um dos melhores, é uma curadoria muito boa. Quem quiser dar uma olhada nesses gráficos e ter inspirações. Inclusive, eles falam quais são as bibliotecas que eles usaram, então é bem bacana. Tá? Sim. Tá. O Caríssimo estava te perguntando, é possível trabalhar com dados dos estados isoladamente? Dá sim. Tem o Siconf, vou colocar aqui Siconf, você consegue fazer download dos dados, você consegue fazer isoladamente, inclusive, você consegue pegar os dados de cada estado aí, tá? Utilizando esse Siconf, você consegue pegar dados de execução orçamentária, contábeis, com certa facilidade dos estados e dos municípios também. Tá, o Newton. Existe alguma limitação quanto ao volume de consultas? Com volume de consultas? Não, tem não. Nas aplicações, provavelmente, né? Não tem. Não tem, tranquilo. Não há limitação, não. Ele está falando aqui, acho que quando você falou, foi do Java ou foi do CC? O Delphi, não, calma. O Delphi XE10 não acompanhou a evolução? Aqui outro do Gabriel. Vocês têm alguma história do uso dessas informações que vocês geraram para auditoria do TCU ou OGU? Não, a gente não
Isso é uma das coisas interessantes que a gente quer fazer. A gente tem vários pontos que já são do nosso métier e acho que não vale a pena a gente entrar no métier dessa parte mais dessa auditoria que o TCU faz, o CGU faz, eles já têm muito mais experiência e são designados para isso. Nosso trabalho é outro, né? É de outras políticas públicas. Ainda pergunta aqui, né? Algum indicador que aponte possíveis desvios ou gastos irregulares? Eu acho que esse projeto que você está comentando, Gabriel, já é outro. É do pessoal do... Acho que o George tem um, né, também. Sim, sim. O George tem, o Jorge Santiago. Quem mais? A própria... esqueci o nome da robô, gente. Rose, que é do Serenata. Da Serenata de Amor. Serenata de Amor. Serenata. Serenata de Amor. Serenata de Amor. Tem um no Piauí, mas eu não sei se ainda está funcionando. É Tatu. Uhum. Que mais? Aqui em Feira de Santana tem um também. Mas é isso, são bem locais. Eu acho que esse nacional mesmo, que abrange nacionalmente, seria o Serenata. Os outros são mais regionais. Uhum. O Newton também perguntou aqui, ele falou parabéns, né, para vocês. Existe alguma limitação quanto ao volume? Não, é a mesma coisa. Desculpa. Tem alguma limitação quanto ao volume de consultas das APIs públicas apresentadas, né? Acho que foi respondido. Tá. Não tem. Pode ter alguma coisa, talvez até tivesse, seria interessante ter, porque, por exemplo, lá no no Portal da Transparência, eles colocam os blocozinhos das janelas das consultas, mas no caso do Tesouro, não. As APIs do SECAM não tem limites, não. O Alan me ajudou aqui, ó, o projeto que tem do Piauí, inclusive do Hackerspace de lá, né, de Teresina, que é o PEBA. O PEBA. Aqui na Bahia a gente chama de PEBA. Tá. Ceará é PEBA. É PEBA. Bom, mas é isso. É sempre ótimo ouvir sobre esse projeto. Eu sempre acabo descobrindo alguma coisa nova. Esse sinal do código eu acho que nem tinha visto. Eu olhei os gráficos, passei e não vi. Agora que eu sei, ficou melhor ainda. Que bom. Então, sempre muito bom. Eu adoro esse projeto, como ele tem comunicado para as pessoas. Algo que antes, enfim, né, estava inatingível, como eu falei, né? Para mim mesmo era muito complicado, né? Tinha aquela sopa de letras que ninguém sabia o que significava, os números lá, que era só porcentagem e aqueles dados que às vezes era a imagem de um PDF fechado, né? Sim, exatamente. Não estava nessa qualidade maravilhosa que vocês disponibilizaram. E aí tem muita gente aqui que agradeceu, parabenizou vocês. É porque hoje a gente só trouxe o Fernando, mas você tem a equipe lá de comunicadores, que é o Thiaguinho, que é bem bacana. Vocês dão uma olhada no site, a gente tem sempre novidades lá do projeto, né, Fernando? A gente colocou os links aqui para vocês conhecerem. Eu não sei se o Twitter fica sendo atualizado, que eu não lembro. O Twitter a gente... Não, o Twitter a gente pode encontrar a gente, né? O meu Twitter, você colocou naquele convite, mas tá aí o meu Twitter, esse aí, Barbalho Fernando. Fernando não tem um O no final, esse aí mesmo, tá? Inclusive tem um Twitter que tá bombando lá, que é um Twitter que eu mostro como é que eu fiz para hackear o DataSUS, hackear no bom sentido, né? Tá bombando, tem mais de 14 mil visualizações lá. Poxa. Se quiser aprender como é que faz para hackear o DataSUS, é só ir consultar meu Twitter. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. O Charles está aqui falando que é uma sugestão, né? Fazer o book down de finanças públicas em R. Massa, excelente sugestão. Anotado aqui. Obrigada a todos também que deram várias dicas no chat. Eu anotei tudo. Na verdade, fica salvo, né? Mas aí depois eu vou compartilhar com vocês.
Para quem não pôde fazer, né, a inscrição no evento, é isso, porque a gente eu não botei o e-mail para comunicar. Vocês podem entrar nesse link que a Peita pode passar para vocês, que é impulso.me/meetups, impulso, com I maiúsculo, e fazer parte da comunidade. E aí vai ter, vocês vão encontrar lá canal de Python, de Data Science, estatística do tema, R, JavaScript, Front-end, DevOps, tem design também. Então, por exemplo, na hora de vocês se comunicarem, né, pedir ajuda para quem trabalha com design, como é que vocês vão usar o API, visual, comunicar esses dados, né, que vocês vão colocar, enfim. Vocês vão mexer hoje aí na plataforma do Tesouro. E aí só trocar lá de informação com o pessoal do design, vai ser bem bacana também. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, novamente. Obrigada a todos que participaram, colaboraram aí com várias informações interessantes. Caríssimo, que deu umas dicas aí de livros. Muito obrigada. Queria agradecer também. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. E até uma próxima oportunidade. E sigam-nos nas nossas plataformas. Né? Boa noite a todos. Boa. Quem quiser depois enviar sugestões também, gente, pra gente, tá? A gente tem esses canais do Impulso, estão todos abertos. Vocês podem falar com a gente, enviar. Eu já vou pedir a Fernanda aquela dica que ele pediu lá anterior, pedir os contatos pra gente marcar esse meetup. Certo. Uhum. Na próxima, a gente tem uma agenda pública que eu vou compartilhar com vocês também. Eu acho que eu já mandei isso para quem se inscreveu, mas eu posso compartilhar novamente. Eu coloquei aqui no chat. Ah, ótimo. Então, a agenda pública lá que vocês podem ir acompanhando quais são os próximos meetups que vão acontecer nesse mês.